Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 120 Graça de se ver. Aqueles guerreiros esqueletos pareciam temer a tumba de Abraham, uma vez que não ousavam se aproximar dela. Ni-Yan sentou em cima da entrada da tumba, enquanto sua vida gradualmente se recuperava. Após um tempo, sua baixa vida fora mais uma vez completamente recuperada. Sem mais risco de morrer, sua mente ficou muito mais leve. Virando seu corpo, ele pulou como um raio. Depois de elegantemente chegar ao solo, ele caminhou pela entrada antes de descer os lances de escadas. Todos os degraus estavam suaves e planos devido à erosão criada pelos elementos enquanto suas superfícies estavam cobertas de restos de undeads. Abaixo estava uma escuridão sem fim, em que o silêncio poderia intensificar o mais suave dos sons indefinidamente. O silêncio estava tão tangível que ele era capaz de escutar sua própria respiração e batimentos cardíacos. Era quase como se ele estivesse caminhando pelos portões da morte. O ameaçador cheiro de morte e decomposição vinham da parte mais profunda do abismo da tumba. Os passos de Ni-Yan eram leves, se mantendo próximos à parede conforme ele fazia sua descida. Apesar de ter atravessado o local, quando ele chegou na arena, ela já havia sido explorada pela Victorious Return. A dificuldade de explorar um novo mapa e a dificuldade de explorar uma nova dungeon era bastante comparável no sentido de que muitos sub-elite e elite poderiam surgir. Entretanto, no primeiro, uma vez que são mortos eles nunca poderão renascer, como os esqueletos executores guardando a entrada da pirâmide na antiga cidade de Sugata. Sem mencionar que isso era um jogador de nível 10 desafiando um mapa de nível 20. Talvez, em todo o server, Ni-Yan era o único que se atrevia a fazer uma tentativa tão louca. Não obstante, a tentação do capítulo da liberdade era muito difícil de resistir. Contando com sua visão limitada, Ni-Yan tateou seu caminho até chegar ao fim da escada onde foi possível ver poucos pequenos raios brilhando à sua frente, fazendo seu entorno muito mais claro à medida que ele aproximava. Cravada nas paredes ao seu lado existia uma linha de Night Pels, que emitiam uma luz turva e pálida que se adicionava à sombria e enigmática atmosfera da tumba. Depois de entrar, um sentimento de nostalgia surgiu nele, como se o ambiente familiar começasse a provocar suas velhas memórias. Ele tinha vindo aqui bastante frequentemente para evoluir no passado, então ele tinha explorado cada parte desse local. Na sua frente, sombras apareceram dançando e cintilando, possivelmente devido à atividade de algum monstro na área, levando Ni-Yan a ficar em alerta máximo. Quando ele explorou esse local no passado, nunca havia encontrado monstros por aqui. De fato, a área onde monstros surgiam era bastante distante. Ni-Yan lentamente usou uma magia de ilusão em si mesmo até que se misturou completamente com o fundo. Escondido na sombra, ele caminhou acompanhando a parede, sendo guiado por suas mãos. Eventualmente, ele cruzou com um grande quarto, aproximadamente 400 metros quadrados de área com 10 metros de altura. Possuía velas em todo o local emitindo chamas tremulantes, uma vez que figuras sombrias ali vagavam. Nesse fraca luz, ele era finalmente capaz de discernir a aparência de um desses monstros. Ele, o monstro, era uma figura de pele pálida em um robe preto, um vampiro. Depois de examinar seus números, Ni-Yan havia contado mais de 30 deles, bloqueando o caminho à frente. Ele ativou Transcendente Insight. Barão Vampiro, Elite, Level 25. Vida, 3.000. Eles realmente eram barões vampiro. Ni-Yan inspirou um ar frio quando ele de repente se lembrou de uma informação. Barões vampiros são os mais difíceis elites no nível 20 a 30 de se lidar. Suas vidas não eram a mais alta, mas eles eram incrivelmente rápidos e possuíam um alto dano. Ao mesmo tempo, eles eram também capazes de absorver vida com seus ataques, consequentemente fazendo deles oponentes extremamente difíceis. Mesmo quando estava no nível 27, ele tinha virado vítima desses monstros em outro mapa. Undead são muito sensíveis à respiração dos vivos. Se qualquer ser vivo se aproxima a 7 ou 8 metros deles, eles poderiam detectar a posição exata desse ser em um instante. Como também, habilidades de Tiff para stealth não teriam a mesma efetividade. Existia mais de 30 deles, e estavam todos agrupados em torno do caminho à frente. Ele não tinha chance de se esgueirar para passar por eles. Como atravessar isso? Ele pensou por um momento, então olhou para o teto inteiramente construído na pedra. Variados designs antigos cobriam a superfície, formando um enorme redemoinho vermelho escuro com uma pálida caveira mortal retratada em seu centro, em que pálidas chamas azuladas piscavam calmamente no local de seus olhos. A caveira desconhecida e as chamas cintilantes fizeram a atmosfera especialmente misteriosa. À medida que ele examinava a suavidade da pedra, Ni-Yan exibia um sorriso de canto de boca. Ele ativou a habilidade do anel Silk Spinner e lançou uma teia que aderiu à parede. Aproveitando da tensão da corda, ele se lançou para cima. Enquanto permanecia no meio do ar, ativou a habilidade de seu anel Crawler. Depois disso, suas duas mãos emitiram uma força de atração, o que permitiu a ele se fixar firmemente à parede em seu contato. Como uma aranha, ele foi da parede em direção ao teto e então começou a rastejar para o outro lado. Sendo capaz de sentir os barões vampiro abaixo dele grunhindo incessantemente. Possivelmente porque eles sentiram a respiração de um ser vivo. Entretanto,
Eles nunca suspeitariam que ele na realidade estava exatamente em cima deles, e mesmo que soubessem, não teriam como o atacar. Ele agilmente rastejou pelo teto e eventualmente se aproximou de seu centro. Ele estava progressivamente indo em direção à caveira. Mas quando estava a 5 metros dela, sentiu uma forte sensação de perigo crescendo no fundo de sua mente. Existe algo estranho nessa caveira. Depois de perceber, ele imediatamente parou antes de fazer um grande desvio em torno da caveira. É uma armadilha explosiva. Sua afiada intuição mais uma vez havia salvo sua vida. Depois de contornar completamente a caveira, Ni Yan finalmente relaxou. Se tivesse acidentalmente disparado a armadilha um tempo atrás, nesse pequeno momento não existiria uma forma de evitar o tempo de explosão. Ele poderia ter sido reduzido a carne moída. Ladrões possuem a relativa alta chance de evitar dano quando pisam em uma armadilha devido a seus pontos de reflexo. Entretanto, muitos deles eram extremamente mortais. Eles poderiam matar instantaneamente qualquer um que os irritasse, como a armadilha explosiva da caveira. Por sorte, ele estava bastante prudente e não se aproximava precipitadamente, sobrando tempo suficiente para sentir a peculiar energia armazenada nisso. Se ele ativasse a armadilha, o resultado seria óbvio. Ele lentamente fez seu caminho à frente por 10 minutos até que estivesse a mais do que 20 metros de distância do mais próximo barão vampiro. Então ele saiu do teto e caiu no chão. Depois de passar em segurança por essa perigosa região sem desencontros, Ni Yan foi em direção aos locais mais profundos da tumba. Mesmo que a iluminação dentro da tumba fosse fraca, ele já estava muito familiar com o caminho que ele estava trilhando. Ocasionalmente, quando encontrava um vampiro comum, mesmo que pudesse lidar com ele o contornava, uma vez que ele não estava aqui para evoluir. Ele possuía somente um objetivo em sua mente, que era recuperar o capítulo da liberdade. Conforme ele silenciosamente atravessava o labirinto de passagens, eventualmente chegou no segundo andar da tumba. Durante esse tempo, ele cruzou com diversos baús de tesouros prata trancados. Entretanto, como não possuía a habilidade de lockpicking ou uma chave adequada, não havia nada a fazer com eles. Ele possuía uma Silver Key em sua mochila, mas infelizmente ela funcionava somente em baús pratas de até nível 20, enquanto os desse mapa eram todos no mínimo nível 25. Depois de passar por um túmulo, ele descobriu um objeto escondido ao canto. Somente quando chegou próximo ao objeto, descobriu que era um velho e desgastado baú. Esse baú não estava trancado. Ele não pôde deixar de suspirar em alívio. Essa aventura tinha sido muito dolorosa para seu coração, encontrando tantos baús e ainda sendo incapaz de abri-los. Mas finalmente, encontrar um baú que ele realmente era capaz de abrir. Tinha levado tanto tempo para encontrar um baú que pudesse realmente abrir, embora a viagem tivesse sido tão difícil. Ni Yan se abaixou e abriu o baú. Depois de procurar por um tempo, ele pegou o que parecia ser um livro de habilidades e o tirou para examinar. Livro de habilidade, Grace of the Sieve. Requerimento, nível 20. Descrição: o jogador ganhará uma poderosa habilidade de movimento, harmonizando sua mente e corpo. Propriedades: dependendo da altura, o dano por queda será reduzido em 10% a 50%. Habilidade em escalada mais 10%. Equilíbrio mais 0. Reflexo mais 0. Dexterity mais 0. Restrição: Tiff pode ser aprendida por qualquer facção. Então era realmente Grace of the Sieve. Para jogadores de nível 20, as propriedades dessa habilidade eram relativamente decentes, mas nada surpreendente. As duas primeiras propriedades, reduzir dano por queda e habilidade de escalada, não eram muito úteis. Mas para Ni Yan, isso era, no entanto, um item muito apropriado. Uma vez que o caminho que ele criava era diferente dos outros jogadores. Ladrões comuns preocupavam somente com equilíbrio e dexterity. Ni Yan, entretanto, focava em dexterity enquanto simultaneamente usava itens especiais como os anéis de Silk Spinner e Crawler, e a joia Featherfall, e com isso ele criava sua maneira especial de jogar como um ladrão. A classe ladrão não estava somente limitada a serem bons em reconhecimento, desarmar armadilhas e assassinato de alvos com armaduras leves. Com o que ele estava fazendo, ele estava dando a essa classe uma definição totalmente nova. Em seu personagem anterior, ele sempre pensou em criar um ladrão, mas nunca teve a força para fazê-lo. As taxas de drop dos anéis de Silk Spinner e Crawler eram incrivelmente baixas, o que significava que eles eram suficientemente caros para ele poder comprar. Para a joia Featherfall, ele era incapaz de tê-la em suas mãos também. Apesar de ter vencido a Triante Forest no modo especialista, e a joia Featherfall ter dropado, quando foi a hora de distribuir os itens, ele nunca teve a chance de obtê-la. No final, um mago em seu time recebeu a joia e o resto do time recebeu 3 moedas de prata cada. Nesse tempo, ele era somente mais um sem influência. Com o tempo, ele ficou mais forte. E já há muito tempo havia excedido o nível máximo para entrar na Triante Forest, e por isso não podia retornar para obter a joia. Enquanto isso, os equipamentos que a possuía eram extremamente caros. Devido a isso, ele não podia comprar um. Como a Grace of the Sieve, era também um livro de habilidades incomum. Se não fosse por ele sendo o primeiro a entrar na tumba de Abram, esse item teria ido para outra pessoa. Mesmo que essa skill não fosse de extrema importância,
Ela o ajudaria a executar seus planos de maneira mais fluida. Ni Yan guardou a Grace of the Sieve em sua mochila. Terei que esperar até o nível 20 para poder usá-la. Então aguardarei por enquanto. Depois de passar por um longo e apertado túnel, ele entrou em um quarto relativamente pequeno que possuía cerca de 100 metros quadrados de área. Aqui ele encontrou 3 caixões feitos de mármore branco. Eles pareciam extremamente comuns com apenas o design de uma runa de torção simples cravada neles. As ranhuras nestes desenhos de runa estavam preenchidas com uma brilhante tinta vermelha que recordava a cor do sangue. Elas eram a Fat Rune Formations. Esses 3 caixões não eram tão simples como aparentavam. Na verdade, eles eram um estranho tipo de mobília. Precisamente, eles eram os Fat Itens da raça Undead. Quando um jogador abrir esses caixões, as Fat Rune Formations seriam ativadas, e então uma imprevisível surpresa apareceria. Uma vez que os caixões fossem abertos, eles resetariam depois de 10 dias. Haviam histórias que contavam que jogadores que obtinham vários itens de alta qualidade como Helmet of Death ou até um fragmento de um item lendário. Entretanto, havia também histórias de jogadores que tiveram o azar suficiente para invocar um príncipe vampiro, o qual, como seria esperado, os matou em um instante. Os 3 caixões de mármore ali ficavam em silêncio. Um sentimento de sedução os atraiam, mas ainda o temor do desconhecido espreitava no ar.